continuando a série no livros de Neemias, ou melhor, Esdras e Neemias. E eu quero convidar a igreja a nós estudarmos a palavra do Senhor nesta noite. Noite especial, nós temos a noite da ceia, que nós sabemos que é um memorial para que cumpramos aquilo que o Senhor Jesus estabeleceu. É Ele que pediu para nós fazermos isso, e nós participarmos da ceia é um cumprimento daquilo que Jesus ordenou. Que bênção! Que bom que você não faltou, porque crente que falta na ceia, alguma coisa boa não está acontecendo. Por quê? Porque crente, cristão, servo do Senhor, sabe da importância de participar desse meio de graça. Deus utiliza para renovar, fortalecer, curar, trazer graça sobre as nossas vidas e sobre nossas famílias. Meio de graça. Quais são os meios de graça? Palavra, a leitura da palavra, a oração e participarmos da mesa do Senhor. Participarmos desse momento que ele é espiritual. Jesus se faz presente espiritualmente. Amém? Vamos ler, eu quero convidá-los no texto de Neemias capítulo 10. Nós estudamos no último domingo o capítulo 8. E eu quero chamar o seguinte tema nesta noite: a oportunidade de recomeço. A oportunidade, vamos colocar no verbo, de recomeçar. A oportunidade de recomeçar. Deus é um Deus gracioso, meus irmãos. Quem consegue dizer amém e já experimentou em sua vida, diz amém. Ele é gracioso. Ele é Deus soberano. Ele governa todas as coisas. E a sua mão possui, detém toda a história dos homens e da criação. Os seus filhos não são diferentes. O seu povo, porque Deus quis se revelar a um povo. E esse povo hoje se chama igreja. Quem é essa igreja? É a Semear? Só ela? Não. É a nona igreja? É a Sal da Terra? É a igreja do Calvário lá em Franca? Não. Elas todas compõem a igreja. A igreja é o povo que Jesus derramou o seu sangue na cruz do Calvário. A igreja ela é composta por um grupo de pessoas, não necessariamente todos de uma igreja, mas a igreja ela é composta por muitos. E ela é composta por aqueles que reconhecem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. O povo de Israel foi chamado para ser guiado por esse Deus. Deus levantou um patriarca, Abraão, e falou: vou fazer de você o pai de uma grande nação. Se ele imaginasse o quanto que Israel seria grande, ele já ficaria admirado. Mas Deus tinha mais. A promessa de Abraão, a Abraão, ela se estendeu não só para Israel, mas também para nós que hoje somos o Israel de Deus. Amém? O povo de Deus sempre foi convocado a ouvir a voz de Deus. E o povo de Deus por muito tempo não deu atenção à voz de Deus. E os problemas vieram. Não tem como viver esta vida e querer experimentar das bênçãos de Deus sem estar em obediência. Fora disso, é graça comum. É algo que a pessoa não sabe aonde está pisando. Ela não tem certeza do que está acontecendo. É a obra do acaso. Deu tudo certo. Mas o salmista no Salmo 73 diz assim que é como alguém que está pisando num local escorregadio. Qualquer momento pode ser a queda dessa pessoa. Mas aquele que teme ao Senhor, aquele que ouve os seus ensinos
esse recebe as bênçãos do Senhor. E a maior bênção é ter a companhia do Senhor o tempo todo. Seja nas dificuldades, nas batalhas, seja na dádiva, nas bênçãos, seja ela em qual nível for essas bênçãos, Deus está sempre com o seu filho. A palavra de Deus nos traz que aqui no capítulo 8, o povo quis que a lei fosse lida. Lembra disso? Verso 1, volta a sua página da sua Bíblia. Quando chegou o 7º mês, os filhos de Israel já estavam morando nas suas cidades, e todo o povo se reuniu como um só homem na praça, diante do portão das águas, e pediram a Esdras, o escriba, que trouxesse o quê? O livro da lei de Moisés, que o Senhor havia ordenado. Então, meus irmãos, é interessante. A relação de Israel é uma relação muito peculiar. É como você hoje nesse mundo aí. Israel foi chamado para saber que tinha um Deus. Diferente de outros deuses, esse Deus estabeleceu a sua lei e entregou essa lei de maneira muito concreta. Encontrou lá em Moisés, lá no Monte Sinai, uma pedra, escreveu as leis, e o povo agora tem conhecimento da lei, o povo agora sabe como deve proceder, e Deus fez uma aliança: se vocês andarem comigo, eu serei o Deus de vocês, eu abençoarei vocês. Mas a palavra também diz que a advertência também foi clara: se vocês se desviarem dos meus ensinos, eu permitirei que vocês escolham sobre vocês e os seus filhos a desobediência de vocês. Eu não vou livrá-los, eu vou permitir, porque na realidade, se vocês de fato são meu povo, eu sempre cumpro os meus propósitos. Agora, será através da bênção ou através da disciplina? E eu posso ouvir um amém quando a gente pode dizer assim: a disciplina que vem de Deus é bênção. É bênção. Ou seja, Deus ama o seu povo e é gracioso. Agora, nós temos uma decisão, nós temos um compromisso a observar. E o que está acontecendo agora no capítulo 8, capítulo 9, você vai notar que no capítulo 9 há um título: arrependimento e confissão de pecados. O povo ora dizendo: Senhor, nós te abandonamos. Nós agora, presta atenção o que aconteceu: 70 anos presos, 70 anos no cativeiro, mais de 50 anos para conseguir reconstruir a igreja, o templo. Agora a lei foi lida. Fazia mais de 70 anos que não lia lá na Babilônia a lei. A lei foi lida, a palavra de Deus foi lida. O povo tinha sede, desejo de ouvir a palavra de Deus. E agora o povo ouve a palavra de Deus e se arrepende dos seus pecados. Essa é a ação que o Espírito Santo provoca na vida de uma pessoa que ama Jesus. Amém? Você ouve a palavra e o seu coração se quebranta. Por isso que você tem que ouvir sempre a palavra de Deus. Você tem que ter desejo pela palavra de Deus. Porque senão nós não somos convencidos dos nossos próprios pecados. Aqui o texto nos mostra que apesar desses 70 anos, Deus não os esqueceu. Deus os avisou através dos profetas: se vocês escolherem esse caminho, a minha mão será pesada sobre vocês. E eu já disse aqui, até essa semana conversando com a Gisele, triste coisa é quando Deus diz para alguém assim: você quer fazer isso? Estou dizendo para não fazer, estou advertindo, estou enviando leão para tentar lutar contra você, você quer continuar assim? E Deus permite que a gente faça aquilo que o nosso próprio entendimento tanto deseja. Terrível coisa é Deus entregar nós para os nossos próprios planos sem Ele. Mas para que nós não caiamos nesse perigo,
O povo agora de Israel está totalmente desejoso de um recomeço. E esse recomeço aqui não é um recomeço qualquer. Esse recomeço aqui é uma ação do Espírito Santo acontecendo sobre o povo de Israel. Irmãos, eu desejo tanto que Deus possa fazer um verdadeiro avivamento no nosso meio, para que nós possamos contar o que Deus tem feito na nossa vida espiritual. Eu gostaria tanto que nós, Igreja Semear, possamos assim desejar, falar: Senhor, agosto de 2022, pós-pandemia, e eu estou aqui desejoso de viver uma vida, eu não sei se eu vou ter mais 5 anos, se vai ser mais 40 anos, mas uma vida revigorada do Senhor. Pode ser que você esteja no estágio da acomodação, pode ser que você esteja no estágio da insensibilidade, tanto faz como tanto fez. O povo de Israel agora não está mais assim. Eles estavam cansados de não desfrutar das bênçãos de Deus. E agora esse povo, ele se ajunta, esse povo pede a palavra, esse povo pede para ouvir o que Deus deseja. Esse povo começa a demonstrar ações concretas que eles queriam de fato recomeçar a vida na presença de Deus. E eu quero tirar algumas lições, 3 pelo menos, nesta noite. A primeira ação desse povo, eles assumiram um compromisso, uma submissão à palavra de Deus. Meus irmãos, se existe algo muito corriqueiro, é alguém dizer assim: não, eu creio em Deus. Ah, é? E você guarda a sua palavra? Não, sim. Não, mas você lê a palavra dele? Não, assim, eu deixo aberto lá, né? Amar a Deus, para o povo de Israel, eles sabiam muito bem que eles sempre foram confrontados. Quem é o Deus de vocês? E eles respondiam: Yahvé. E o que vocês estão fazendo aqui na Babilônia? Ah, isso aí é uma outra história. Nós temos um Deus, mas nós o abandonamos. Nós temos um Deus, mas nós não demos ouvidos à sua palavra. Os profetas se levantaram e nós não atentamos. Nós estamos colhendo aquilo que nós mesmos semeamos. Mas agora, quando o Espírito de Deus vem sobre o seu povo, há convencimento de pecados, há desejo de falar assim: eu não posso mais desprezar a palavra de Deus na minha vida, na minha história, na minha família. O povo agora começa a assumir a palavra de Deus, e esse povo agora, eles vão assumir alguns compromissos. Verso 1 do capítulo 10, olha o que diz o texto. Até eu vou ler o 38 do 9, tá? Um versículo antes do 10, 1. Por causa de tudo isso, nós fazemos uma aliança fiel por escrito, e os nossos príncipes, e os nossos levitas, e os nossos sacerdotes puseram seu selo sobre ela. E aqui, meus irmãos, no verso 1, eu não vou ler ele todo, na verdade eu não vou lê-lo, mas do verso 1 até o verso de número 26, são nomes. Nomes de quem? De pessoas que ocupam a função de liderança no meio do povo de Israel. Pessoas que trabalham no meio do templo, pessoas que são líderes políticos, mas eles estão desejosos por Deus e eles fazem algo bonito. Eles assumem um juramento, é como um documento mesmo. Eles pegaram esse documento e pode redigir aí, advogada Débora, redige o documento, nós vamos assinar embaixo, nós vamos colocar o nosso selo. Eles fazem algo diferente, possivelmente lembrando que Deus um dia disse assim: eu estarei em aliança com vocês. E agora o povo quer responder, já que agora nós temos desejo de Deus, já que agora nós temos interesse por Deus, nada melhor do que começar com a sua palavra, honrar e submeter-se à sua palavra.
É esse o compromisso que esse povo está assumindo. Mas olha comigo no verso 28. Diz assim: o resto do povo, olha só, então todo o povo que estava ali, o resto do povo, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, os servidores do templo e todos que tinham se separado dos povos de outras terras para seguirem a lei de Deus, com suas mulheres e os seus filhos e as suas filhas e todos os que tinham saber e entendimento. 29, vamos juntos? Dá para jogar aqui? Apaga essa luz aí, Machado, por favor. Firmemente, vamos lá? Firmemente os nobres e com juramento, sob pena de maldição, que andariam, que foi dada por meio de Moisés, servo de Deus, que, continuou, que todos os mandamentos do Senhor e os seus juízos, olha só o juramento que eles fizeram, olha o juramento que eles fizeram. Esse juramento foi por quê? Porque eles estavam decididos a dizer assim: a palavra de Deus, a lei, estará acima dos nossos próprios interesses. Nós guardaremos a palavra de Deus de todo o nosso coração. E, meus irmãos, por que eles estavam fazendo isso? Jeremias 32, ô Machado, pode acender, porque de fato apaga muito para mim aqui. Diz assim, ouça com atenção: tiraste o teu povo de Israel da terra do Egito. Deus não tirou Israel do Egito? Tirou. E Deus prometeu o que para eles? Uma nova terra, não é isso? Vamos fazer uma terra boa para vocês. Olha o que o profeta diz: com sinais e maravilhas Deus tirou o povo do Egito, com mão poderosa, braço estendido e com grande espanto. Essa foi a ação de Deus em tirar esse povo do Egito. E agora diz assim: e lhe deste esta terra, com juramento, e prometeste a nossos pais, terra que mana leite e mel. Eles desfrutaram dessa terra? Desfrutaram, chegaram nela. Só que aí, o que aconteceu? Entraram nela e tomamos posse. Mas, capítulo 32 de Jeremias, não obedeceram a tua voz, nem andaram na tua lei, e de tudo que lhe mandaste que fizessem, nada fizeram. Por isso, trouxeste sobre eles todo este mal. Olha só, por que o povo está tão comprometido em demonstrar que agora eles levariam a sério a palavra de Deus? Porque eles tinham colhido a disciplina de Deus sobre as suas próprias cabeças. Aquilo que era para ser o local mais abençoado para essas famílias, Deus permitiu que os babilônicos levassem eles cativos. E agora? Não, agora tem um outro desejo. O desejo desse povo agora é ter uma nova oportunidade de demonstrar a Deus que eles vão valorizar a Deus por toda a vida. Interessante. O povo de Israel sempre adotou outros deuses pagãos. Depois da Babilônia, depois dos 70 anos, nunca mais, Sueli, eles adotaram deuses pagãos. Isso serviu de boa lição. Você não tem mais o povo de Israel, você tem fariseus, saduceus, você tem uma bagunça de gente religiosa, mas não tem mais deuses pagãos. Porque esse contexto aqui, de Neemias e Esdras, ele é o último momento até o período chamado período de silêncio, quando o povo de Israel ficou 500 anos sem um profeta, até que Deus levantou um profeta. Qual é o nome dele? João, o que batizava, que foi o precursor de Jesus.
É esse contexto. A Bíblia que a gente tem aqui, ela não está em ordem cronológica, mas esse contexto aqui de Neemias e de Esdras, ele é o final do período do Antigo Testamento. Nós já tivemos todos os profetas profetizando contra o que estava acontecendo em Israel. E agora o povo assume um compromisso. Nós queremos a palavra de Deus. Meus irmãos, eu falei isso aqui semana passada, mas eu vou repetir aqui. Transmita na sua casa, seja a esposa na vida do esposo, ou o esposo na vida da esposa, na vida do seu filho, na vida do seu neto, da sua neta, que a palavra de Deus é importante na sua vida. Amém? Se você fizer isso, você estará contribuindo para que as bênçãos de Deus, a maior delas, a companhia do Senhor, esteja sobre esse querido seu. Tá bom? Caminhando, meus irmãos. Existe uma afirmação do Hernandes que eu gosto, achei muito interessante. Um dos seus livros, falando sobre Esdras e Neemias, ele diz assim: os grandes avivamentos surgiram quando o povo entrou em aliança com Deus, para o buscar, para o conhecer, para obedecer. Vivemos hoje uma espiritualidade centrada no que podemos receber de Deus. E não é mais o homem que está a serviço de Deus, mas Deus é quem está a serviço do homem. Não é mais a vontade de Deus que deve ser feita na terra como no céu, mas a vontade do homem que deve ser imperativa no céu. Precisamos voltar-nos para Deus por causa de Deus, e não apenas por causa das suas bênçãos. Deus é a melhor de todas as suas bênçãos, porque Ele é doador. É mais importante Ele do que qualquer outra dádiva. Meus irmãos, eu fico pensando, o quanto que nós de fato desejamos por Deus e por sua palavra. É por isso que nós precisamos reavaliar de fato hoje. Hoje é um dia importante para a nossa história. Meu irmão, nós estamos terminando uma série toda. Qual lugar na nossa vida nós temos deixado a palavra de Deus? Qual lugar? Qual prioridade nós temos dado a nossa semana diante da palavra de Deus? Eu achei bonito. Vários irmãos procuraram durante esses últimos meses comprar devocionais, ler as devocionais. Meu irmão, minha irmã, eu não sei o que você tem que fazer, você que tem que decidir, mas você não pode ficar distanciado da palavra de Deus no seu coração. Você não pode, você não tem condições de sobreviver, meu irmão. Porque tem uma coisa, eu repito, se você é do Senhor, se você nasceu de novo, o seu coração nunca vai estar em paz, se você antes não ouvir a voz do Senhor. Para qualquer coisa que você for fazer, o casamento está ruim? Tá? Você está lendo a Bíblia, orando? Que pode ser o sinal que você está pulando. O problema, vamos atingir a raiz. O filho está rebelde, a filha está rebelde, fulano está rebelde. Você está lendo a palavra? Você está gastando tempo com a palavra? O problema no trabalho, o problema está difícil. Você está priorizando a palavra de Deus? Deus quer nos ensinar que a sua palavra precisa ser prioridade, porque o povo que é visitado por Deus aprende a valorizar a palavra dele. Amém? Caminhando então. Assumiram um segundo compromisso, uma separação como povo de Deus. Uma separação como povo de Deus. Capítulo 10, verso 28, olha o que diz. Diz que esse povo agora vai assumir uma separação dos outros povos. O verso 28 diz assim: o resto do povo, acabei de ler, diz no final, separado dos povos de outras terras, para seguirem a lei de Deus. Verso 30. Que não dariam suas filhas em casamento aos povos da terra, nem escolheriam as filhas deles para casar com os seus filhos. E verso 31, que
Se os povos da terra trouxessem qualquer mercadoria ou qualquer cereal para vender no dia de sábado, nada comprariam deles no sábado nem nos dias santificados. E que no 7º ano abririam mão da colheita e de toda e qualquer cobrança. Olha só que nível de separação eles estão decididos. Por quê? Porque o Espírito de Deus está atuando ali. Quando o Espírito de Deus começa a visitar e despertar os corações, o povo faz, ou melhor, o povo toma decisões sérias e difíceis. Amém? Quer tomar uma decisão séria e difícil? Antes, o seu coração tem que estar fervilhando a palavra de Deus de oração. Senão você não dá conta. O reino de Deus não é na força do braço, irmão. O reino de Deus não é a pregação apenas de uma pessoa aqui na frente, é a palavra de Deus. A igreja, nós louvamos ao Senhor através dos cânticos, sim, mas nós louvamos ao Senhor através da nossa rendição em dizer: Senhor, se o Senhor não agir na minha vida hoje, se o Senhor não receber meu louvor, eu vou voltar igualzinho eu cheguei ou pior para minha casa. Nós precisamos da ação de Deus. O povo agora toma uma decisão. A questão não é preconceito racial, mas a fidelidade espiritual. O problema não era com o nome dos outros povos. O problema é que esses outros povos corrompiam os valores do povo de Deus. O problema não era afastar desse povo. O problema era perder a exclusividade em servir somente ao Senhor. Alguém já disse que o povo tinha se apartado não dos povos, mas das suas crenças, das suas práticas pagãs, do seu sincretismo religioso. O que eles queriam era uma reforma doutrinária, uma reforma de posicionamento, de dizer assim: opa, eu convivo com ela, eu trabalho com ela, eu sou vizinho dela, vou continuar sendo o melhor vizinho possível, vou trabalhar da melhor maneira com ele, com ela, mas tem uma coisa: os meus valores agora são outros. Por quê? Porque eu estou agora renovando, recomeçando a minha aliança com Deus. Irmão, minha irmã, eu não sei como é que você está vivendo, não sei. Por sinal, sem grupos pequenos, não dá para saber mesmo. Mas uma coisa é certa: Deus se agrada quando nós nos separamos para Ele. Pastor, mas o que o senhor quer dizer com isso? Várias áreas. E uma delas é nós termos no nosso coração que nós caminhamos num mundo que não tem os mesmos valores que os nossos. E não tem condições dos nossos valores estar em harmonia com os valores de pessoas que nunca nasceram de novo, a não ser que você nunca nasceu de novo. Aí você tem harmonia com esse tanto de coisa que você vê aí fora. Tanto de coisa. O que Deus deseja e o que Deus está fazendo no meio do povo de Israel é o que eu percebo que Ele faz quando um povo, a igreja, 2022, se curva. Sabe o que Ele faz? Sem ninguém te obrigar, Ele te convence que a sua prática está errada e que você deve falar: eu vou romper com isso aqui, porque isso aqui entristece o meu Deus. Eu vou romper com essa amizade. Eu vou tratar ele bem, eu vou dar apoio a ele, mas está me fazendo mal isso aqui. Isso aqui não é produtivo para a minha vida. Eu vou me separar. Nós corremos um grande perigo. O perigo é de nós sermos, até tem hora que foge essa palavra, antinomistas. Eu posso fazer o que eu quiser, meu Instagram é meu, a minha roupa é minha, o jeito de eu conversar é meu. Ele é antinomista, não tem lei para ele. E ele diz que é crente. Ele pode dizer, né? O problema é que nós, quando nós caímos nesse extremo, nós abandonamos a palavra de Deus. Tem um norte, tem uma referência. Você, jovem, adolescente, nós casados, tem um padrão. O padrão é o que Deus estabeleceu. Se você quiser servi-lo, você tem que se submeter. Amém? É assim.
a não ser que você não nasceu de novo. Se você não nasceu de novo, você não tem desejo em agradar a Deus. Isso também tem que estar bem claro. Agora, o outro perigo, tem o antinomismo, não tem lei nenhuma, e tem o legalismo, exatamente. Aí a pessoa, não converso com esse irmão, porque ele não tem cara de consagração, a cara dele tem barba na cara. Né? Aí começa a inventar um monte de coisa. Eu não faço isso porque ela veio da igreja tal. Ele era sei o quê. Eu não coloco isso porque... Aí, se você não tiver sintonia com o Espírito Santo, e como é que nós temos sintonia com o Espírito Santo? Amando a palavra. Se você quer ter sintonia com o Espírito Santo cantando, irmã, só se você está cantando a letra da palavra de Deus, porque não é assim, tá? Deus vai falar com você e te amadurecer através da palavra. Você lendo a palavra, o Espírito Santo vai tocar o seu coração, vai direcionar você, para você fazer os rompimentos necessários e não ser um legalista. Esther, Ruth, ela era hebreia? Não. Ela se converteu? Sim. E falou para a sogra: o seu Deus será o meu Deus. O povo de Israel permitia inclusão de gente de fora no meio do povo de Israel? Sim, e são bem-vindos. Mas precisa de discernimento do Espírito Santo. Porque quando você faz qualquer associação com alguém que não teme a Deus, você tem que tomar cuidado. Cadê os solteiros aqui? Cadê? O Marcos Vinícius está prestes já a ficar noivo, né? Está encaminhado, uma menina crente. Danilo, tem muitos aqui, né? Tem uns que estão pensando já, querendo namorar, né? Uma palavra que o Senhor nos mostra, irmãos e irmãs. Nós temos que estar atentos a pedirmos graça do Espírito Santo para nos direcionar em todas as áreas. Orarmos pelos nossos filhos, para que Deus coloque servos dele. Papai e mamãe, não se impressione com o carro que ele vai chegar na sua casa. Não se impressione com o título que tem da UFO. Se impressione se ele é um servo do Senhor e ama Jesus Cristo. Tem muitas pessoas se perdendo aí, porque entregam as filhas e os filhos para os que têm carrão. O problema é que o Deus dele é o carrão, viu? E não vai cuidar bem da sua filha, nem do seu filho. 75% de gente que casa com gente que não ama a Deus, dá errado. Perigoso. Quem já está? Ora, Deus consagra, alcança. O Senhor tem um propósito. Alguém já disse, você já pensou se fizer uma viagem daqui para Guatemala e falar assim, essa viagem tem 75%, Enzo, de dar errado. Você tem coragem de entrar no avião? É muito, né, pastor? 75 é muito, não dá não. Então, ora. Só faz isso crente. Porque para ser crente, tem que realmente falar, Senhor, se for preciso eu vou romper meu namoro, se for preciso eu não vou receber essa moça, porque essa moça está complicada. Percebam? Não é uma linha legalista. Porque tem muita gente que, com a sua intercessão, pode ser alcançada por Deus. Mas tome cuidado. Tome cuidado. Caminhando, esse povo não somente fez separação dos outros povos, eles também agora começavam a entender que esses casamentos mistos era porque eles estavam numa pindaíba também na época. Eles estavam depois da Babilônia num período difícil. E os outros povos já estavam estabelecidos. Os outros povos tinham homens ricos, mulheres ricas, e as famílias começaram a perceber o seguinte: para melhorar a coisa aqui, vamos casar ela com fulana, vamos casar ele com ciclano. E o que aconteceu? O povo começou a perder a sua fé. Agora eles tomam uma decisão. Opa, não terá interesse financeiro maior do que o interesse de sermos consagrados, separados a Deus. Olha que interessante, mas não para aí. Havia muitos povos em volta de Israel. E agora começa a acontecer algo também importante. Esses estrangeiros estão à volta.
Israel precisa de fato de uma separação. Precisa, na verdade, não de ser o chato, sempre digo isso, não de ser o espanta-roda. A dedicação a Deus nos faz sensíveis a Ele, até para administrar um ambiente difícil que não teme ao Senhor. Ore pelos seus filhos na escola. Orem pelos seus filhos na escola. Orem pelos seus filhos na faculdade. Orem por eles. Oremos nós, igreja, pelos nossos jovens. Porque eles se sentem muitas vezes um ET num ambiente onde o mundo reina. Quem vai dar graça a ele? O poder do Espírito Santo dizendo: você, minha filha, é minha. Eu tenho um plano diferente para você, diferente de todos os outros, porque eu te amo, te separei, assim como Deus separou o povo de Israel. Deus agora observa que o povo toma mais decisões. Eles tomam a decisão, verso 31, vamos comigo? 10:31, diz assim: que eles tomaram a decisão de consagrar o dia do Senhor. Verso 31, que se os povos da terra trouxessem qualquer mercadoria, qualquer cereal para vender no dia de sábado, nada comprariam deles no sábado, nem nos dias santificados, e que no 7º ano abririam mão da colheita e de toda e qualquer cobrança. Olha que interessante, que princípio que é esse aqui, pastor? Separar o dia do Senhor? A consagração do seu tempo, a consagração da sua renda, e também do vício do trabalho, né? Deus está ensinando o povo: é assim que vocês querem me seguir? Então é do meu jeito, e o meu jeito é, no dia do Senhor, pode aparecer o melhor negócio do mundo, vocês não vão fazer não. Isso foi lá para o povo de Israel. Pastor, hoje é complicado, pastor, tem que trabalhar no domingo, tem que vender pizza, tem que fazer isso, fazer aquilo. Eu entendo, mas tem mais do que isso. Deus está separando aqui para o povo agora, o povo está se separando para um princípio. Qual o princípio? Eu vou entregar aquilo que é de Deus. E o que é de Deus? O meu tempo. Eu vou entregar a Deus os meus negócios. Eu não dependo em primeiro lugar da minha capacidade, eu dependo da bênção de Deus. Eu dependo daquilo que Deus vai prover. Ah, mas eu vou ter que gastar tempo na igreja, vou ter que gastar tempo lá assim. Deus iria prover para o povo de Israel. É só o começo, hein? Cadê o cinto de segurança na cadeira aí? Essa cadeira de pá, passa o cinto de segurança, que é só o início, tá? O tempo. O tempo. O perigo da ganância. O vício do trabalho. Faz muito crente hoje, em 2022, abandonar os valores de Deus. Abandona a família. Abandona o casamento. Porque perdeu, a raiz é que foi comprometido o temor ao Senhor. Deus diz: separe um dia e eu quero esse dia para mim. E o povo agora assume: nós faremos isso, Senhor. Nós temos aqui uma relação. O sábado era o memorial da criação. Nós que somos os que temos Jesus Cristo já ressurreto, veio, morreu na cruz, ressuscitou no domingo. O domingo para nós é um memorial da ressurreição. Para o povo do Antigo Testamento, o sábado, memorial da criação. Gosto dessa expressão. Nós que agora estamos em Cristo Jesus, já veio e ressuscitou no domingo, o domingo, dia do Senhor, o dia da ressurreição. Por isso nós guardamos um dia, o dia do Senhor. Meus irmãos, esse povo agora começa a entender que Deus deseja: coloque o meu reino em qual lugar? Opa, só a irmã entendeu. Qual lugar que tem o reino de Deus na vida do crente? Só se nasceu de novo para colocar em primeiro. Senão não coloca. Qualquer evento no sábado, roubo domingo. Eu tenho uma crise aqui na CMR, essa é uma crise minha aqui. Pode fazer o evento no sábado, no domingo, ninguém vem.
fazer domingo, então, é. Paulo, o povo fica cansado, é. Então, um evento aqui na igreja termina 9h30, Sueli. Porque no outro dia, os adventistas são radicais, né? Eles fazem no dia do sábado, lá tem umas confusões lá, mas eu acho até admirável algumas coisas. Radicais, né? Radicais. Nós não somos assim, o povo leva de qualquer maneira. Domingo, escola dominical, tem 2 aqui. Dia do Senhor foi domingo, não tem ninguém. Eventos. Nós precisamos falar, Senhor, o meu tempo é do Senhor. Foi o Senhor que me deu esse tempo, porque se eu cair numa cama doente, lá eu vou ter tempo, semanas, até que o Senhor me levante. Agora o povo toma uma decisão. Nós vamos observar o dia do Senhor. Nós vamos fazer de fato um engajamento nesse dia. E o povo estava decidido. Nós precisamos buscar o Senhor em primeiro lugar, meus irmãos e minhas irmãs. Deus tem dado tanto para você. Deus tem dado tanto a nós, para nós não priorizarmos o que Ele pede. Entregue, coloque o seu tempo, coloque o seu trabalho, coloque todas as áreas da sua vida e diga, Senhor, me ensine a colocar o Senhor em primeiro lugar. Me ajude, consagra a minha vida. Eu tenho relato de irmãos que dizem, pastor, não vai dar para mim assim, eu estou trabalhando assim, mas pode contar. Eu fico tão feliz, pensando assim, poxa vida, a pessoa tem essa dificuldade, trabalha dessa maneira, mas está lá, comprometida, não abandona assim, vai embora, você não sabe o que aconteceu, você não sabe o que está acontecendo, não, ele tem comprometimento. O primeiro lugar na vida dele é falar, Senhor, eu presto conta ao Senhor, e tem um corpo comigo. Meu irmão, minha irmã, se você não entender isso, você vai ficar o resto da vida sem essa aliança renovada. Assuma isso. Eu já contei isso aqui e quero deixar aqui nessa parte aqui essa bênção. Eu aprendi de casa que domingo é dia do Senhor. Eu aprendi de menino que domingo pode só se estiver internado com soro para não ir. Dia do Senhor. E sabe qual que é o princípio que nós aprendemos lá em casa? 4 homens, que nós precisamos valorizar esse dia. Pode tropeçar um ou outro aí, mas sabe muito bem disso. O que agrada ao Senhor é honrá-lo com o nosso tempo. Tempo. Esse tempo agora foi praticado, mas apertou o cinto? Não foi só o dia do Senhor? Eles agora tomaram a decisão de guardar o dia. Qual dia é esse? Olha o que o texto vai dizer. O ano, cadê o texto aqui? O 7º ano. O que era o 7º ano? Quem lembra? Eles não faziam o que com a terra? Não plantavam. Agora você já pensou, você vive da terra. No 7º ano Deus disse assim, não plante. Olha Deus cuidando da agricultura. De manhã eu falei da Deus cuidando do ecossistema. Deus cuida da agricultura. Não existe a técnica hoje assim de descansar a terra, não é assim? Até hoje é assim. 7º ano, descansa a terra. Mas como é que nós vamos viver? Confie no Deus provedor. E o povo falou assim, é desse jeito que nós queremos. Por quê? Porque foi o Senhor que mandou. Mas será que foi assim? Será que foi fácil assim, eles aprenderem fácil? Não! Sabe como que eles aprenderam? Da pior maneira possível. Faz uma conta comigo. Quanto que é 70 vezes 7? 490? 7 vezes 7 eu aprendi que é 49. Olha, já posso formar engenharia para o pastor Fábio. Porque a tabuada eu não sei, esse 7 vezes 7 eu gravei. 490 anos. Foi o período que o povo, desde Moisés, nunca guardou o ano sabático. Deus falou assim, vocês não guardaram não? Tá bom. Eu vou dar 70 anos para a terra descansar. Mas vai ser do meu jeito. Deus coloca
e quem diz isso não foi eu que fiz essa conta maravilhosa e que chegou nessa precisão, o Warren Wiersbe diz isso. 490, 500 anos aproximadamente o povo de Israel não cumpriu essa lei. Passaram 70 anos para ver se aprende. Olha, nós não guardamos o ano sabático. Não guardamos o ano sabático. Não guardamos o ano do jubileu. Quem lembra que era o ano do jubileu? Era com quantos anos o ano do jubileu? 50. E eles deviam perdoar o quê? Se tivesse uma dívida comigo, Raquel, Elian, você tinha que fazer a conta no ano 49, porque nos 50 eu tinha que perdoar. Era um bom negócio. E o povo nunca lembrou disso. Abandonaram aquilo que Deus estabeleceu. Quais princípios nós temos aqui, meus irmãos? Deus pediu ao povo que dependesse dEle, que confiasse na providência dEle. E agora esse povo está entendendo. O princípio espiritual aqui era a ansiedade pelo futuro. Como que nós vamos viver o 7º ano sem plantar? Nós vamos colher 6 anos e vamos passar o ano todo sem ter terra. Vocês vão confiar em mim. E eles falam, o quê? É melhor confiar na minha enxada. 70 anos para vocês refletirem a respeito disso. Agora o povo foi visitado por Deus. O povo agora quer compromisso sério. Nós vamos guardar isso aí. Pode assinar um termo aí. Interessante. A palavra de Deus nos mostra uma terceira ação. Assumir um terceiro compromisso. Verso 10, capítulo 10, verso 32 a 39. Diz assim... Eu só vou ler o 32. 10, 32. Também assumimos a obrigação de contribuir anualmente com 4 gramas de prata para o serviço do templo do nosso Deus. Não vou continuar, mas se você observar aí, tem muita coisa que eles iam fazer. Para os pães da apropriação. Verso 34. Nós, os sacerdotes, os levitas e o povo, lançamos sorte a respeito da oferta da lenha. Continua mais. 35. Também nos comprometemos a trazer anualmente à casa do Senhor as primícias da nossa terra e de todas as primícias de todas as árvores frutíferas, bem como dos nossos primogênitos. Os primogênitos, os filhos, tinham que oferecer uma oferta, uma consagração especial. Todo primogênito, eles faziam um sacrifício especial por causa do primogênito. Lembrando que Deus livrou os primogênitos lá no Egito. É só para não esquecer disso. Tudo tem uma conexão. Deus agora começa a fazer algo especial. Ageu escreveu dizendo assim: vocês estão cuidando da casa de vocês. E minha casa? A casa de Deus está abandonada. Está abandonada. Morgan Campos diz assim: a igreja somos nós. Contudo, quando a casa de oração é descuidada, é reflexo do nível de espiritualidade daquele povo. Eu assino embaixo. Meus irmãos, esse povo abandonou a igreja. O templo não tinha levita, o templo não tinha condições de oferecer sacrifício, o templo estava em miséria. Agora o povo quer compromisso sério. E agora eles tomam decisões. Eles começam agora a levar o tributo, verso 32. Esse tributo aqui é para representar, segundo o Wiersbe, ele diz assim que Deus havia redimido e pago o preço para libertá-los do cativeiro lá do Egito. E agora eles deveriam praticar. Tá bom. 10:33 diz assim que eles agora deveriam, para suprir as necessidades, 33, do templo. Era algo que os homens tinham que fazer. As pessoas que estavam agora servindo ao Senhor deveriam cuidar daquele templo. Meus irmãos, uma coisa importante para você e para mim: se você nasceu de novo em Cristo Jesus, Deus não está interessado em você se você não se render completamente a Ele. Ele só tem interesse em você por inteiro. Ele não quer partes, ele não quer, não. Ele quer você por inteiro.
Então, essa parte aqui, meus irmãos, entenda bem, não é para todos. Essa parte aqui é para quem já aprendeu a guardar a palavra de Deus, ou pelo menos tem o desejo de aprender e falar: Senhor, eu quero que a tua palavra na minha vida tenha primazia, tenha o primeiro lugar. Porque senão, meu irmão, você não vai passar para o segundo nível. O segundo nível é: eu quero viver uma vida separada diante das pessoas desse mundo perdido. Eu fui separado por Jesus Cristo, Ele me lavou com o seu sangue derramado na cruz, eu recebi um chamado gracioso, eu sou separado para a glória dEle. Amém? Então vamos para o terceiro. A vida financeira, ela é reflexo da espiritualidade daquela pessoa. É por isso que eu acabei de dizer. Tem gente que mata uma pessoa se encostar no carro dele, porque o carro dele é o Deus dele. Deus deixa muito claro uma lição para o povo de Israel. Ele diz assim, lá em Mateus 6:21, porque onde estiver o teu tesouro, ali também estará o teu coração. O que Deus está ensinando para o povo? Eu quero ver de fato. Mas nós assumimos o compromisso. Nós assumimos o compromisso de amar o Senhor de todo o nosso coração. Eu não vou ter tempo, mas quero deixar bem claro. O povo de Israel tinha ordens específicas. Quais tribos deveriam plantar e trabalhar? Todas as 11. Tinha uma tribo que não deveria plantar e servir só no templo. Quem são? Os levitas. Os levitas tiveram que arrumar um emprego de quê? Advogado. Teve que arrumar um serviço, porque o povo abandonou o templo, quanto mais os levitas. O povo de Israel perdeu de vista o que Deus estava falando tão perto a eles. O templo foi abandonado. Eu quero ser bem prático aqui, meus irmãos. Deus não está preocupado no quanto que nós ganhamos. Deus está preocupado no nosso coração. Até a oferta da lenha era para gente, interessante, o Wisber diz isso, que era para gente que não tinha condições de dar um boi, que não tinha dádiva de ter um rebanho, e ele podia participar uma vez no ano do recolhimento da lenha, e ele participava dessa maneira no trabalho do Senhor. Eu fico feliz com isso, porque Deus deseja de nós a nossa entrega. É por isso que a palavra de Deus fala tanto de dinheiro, irmãos. Quem assusta de vez em quando que fala de dinheiro? Nós que fala pouco aqui, porque é constrangedor os ensinos aí fora, mas aqui não, aqui é da palavra de Deus. Os ensinos aí fora da palavra das pessoas sobre o dinheiro é vergonhoso, mas nós temos que falar o que a Bíblia diz. Jesus apontou muito sobre o dinheiro porque reflete o que as pessoas pensam o tempo todo. O dinheiro se torna Deus de suas vidas. E o povo de Israel tinha que fazer uma decisão: vamos servir a Deus de maneira de fato e verdadeira, ou vamos continuar pensando nos nossos próprios interesses em primeiro lugar? Você já pensou ficar um ano sem poder trabalhar e vamos confiar no Senhor? Você já pensou perdoar as dívidas com 50 anos? E eu não vou ler aqui todo o texto, capítulo 10, você lê em casa. Segundo os estudiosos, dá 3 dízimos aqui. Capítulo 10 de Neemias, leia com cuidado. O que Deus está ensinando aqui? Primícias. E primícias aqui não é ainda o dízimo. Primícias era o primeiro momento, aquilo que era melhor e entregava. Provérbios 3:9, honre o Senhor com o quê? Com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. O que Deus está ensinando aqui? Deus está nos ensinando, meus irmãos, que na realidade o nosso comprometimento com Ele passa muito sim com o nosso envolvimento com o reino de Deus. É por isso que muita gente precisa entender que o Senhor não está apenas para receber aqui o louvor do cântico e não da vida. Você quer ver um princípio? Uma mulher anônima, uma mulher no meio de um monte de homens,
E Jesus falou: escreva essa história, porque essa mulher será lembrada por todo o século, por toda a vida. Essa mulher entregou, na minha presença, o melhor. O que ela entregou lá? O vaso de alabastro. 1 ano de trabalho valia o vaso de alabastro. Calcula o seu salário aí. Você ganha quanto no final do mês? No início, né? 1 ano trabalhando. Ela entregou o vaso aos pés de Jesus. O que aconteceu? Jesus não recriminou, ele recebeu a adoração, recebeu o louvor. Irmão, irmã, aprenda um princípio: ser dizimista, ser ofertante na casa do Senhor tem total relação com a alegria que você tem de servir Jesus Cristo. Porque se for por constrangimento, se for por qualquer outra coisa, você não entendeu o princípio da palavra de Deus. Eu fico feliz. Um dia, 4 anos atrás, não me esqueça dessa conversa, um irmão chegou numa reunião nossa. Eu achei cara de pau, mas foi boa a experiência. Vou conversar essa história, apresentar e terminar. Ele foi lá, não sei nem por qual motivo. Eu não estou conseguindo ser dizimista. Eu não estou aqui nesse assunto. Eu não sei por que foi chegar nesse assunto. Eu nunca aqui nessa igreja conversei sobre isso, nem reunião sobre esse assunto. Eu não estou conseguindo ser dizimista, papapá. E eu fiquei constrangido. Pastor novo, né, chegando na igreja. Fiquei até amarelo, vermelho. Aí eu falei para o irmão: irmão, fazer o quê, né? Eu não sabia o que eu falava. Hoje eu já falaria diferente. Faz assim, né? Deus conhece. Aí um irmão pegou e falou assim: pastor, eu acho o seguinte, ele tem que fazer, começa fazendo. Se ele não dá conta de chegar nos 10, comece com o que ele pode hoje, mas tem que orar a Deus e continuar nessa empreita até chegar ao valor. Aí eu olhei para o irmão e falei: amém. Entendeu? É assim. Nesse mesmo dia, foi só bênção essa reunião. Eu falei assim: irmãos, eu tinha vontade de trabalhar com outra área. Não depender da igreja. Como pastor, o irmão quase que falou assim: arreda Satanás da tua boca. Não é por esse caminho não, pastor. É um privilégio nós ofertarmos, dizimarmos e termos um obreiro sustentado pela igreja para a glória do Senhor. Eu falei assim: sabe, irmão, você me abençoou agora nesse momento. Irmãos, eu conto para vocês com o coração aberto. Podia vender pizza, dar aula, teve uma época até de crises. Mas uma coisa eu sei: Deus levanta servos dele para levar o trabalho do reino a sério, com comprometimento, com dedicação. Deus tem chamados específicos. E uma grande bênção é quando a igreja está unida com a sua liderança, com o seu pastor, e diz assim: nós fazemos para a glória do Senhor, e é um privilégio ter um ministro. Eu contei esses tempos atrás, se a igreja Semear não se tornar organizada, não tivesse condições financeiras, ia rodar, né? Um domingo um pastor prega, outro domingo outro pastor prega. Que privilégio! Eu fico tão feliz de poder pastorear a igreja Semear. Que privilégio, sabe por quê? Porque no nosso meio, irmãs e irmãos fazem com alegria a contribuição para a glória do Senhor Jesus. E vou dizer, hoje eu tenho um salário digno. Digno. Pastor, não é muito? Não é nem muito nem pouco, é o necessário. Pode melhorar, viu? Eu oro para que você continue prosperando. É bênção, você não quer não? Senhor, é bênção, é uma alegria contribuir, é uma alegria. Os levitas eram sustentados pelo povo. Eles se dedicavam ao trabalho do templo. Eles se dedicavam a honrar o nome do Senhor através do trabalho. Eles não tinham posses, né? não tinham terras, mas eles eram sustentados através desse povo. Eu fico pensando isso, meus irmãos, como está o nosso coração diante do reino? E agora testemunho do pastor, eu falei que era a última história, não é. Desabafo do pastor. Irmãos amados, já que eu falei disso, eu sou um pastor titular hoje, porque só tem eu mesmo.
mas eu estou um pouco cansado. Eu estou precisando de ajuda. Um pastor auxiliar aí, eles não sabem o que é vida, não. Vai trabalhar numa igreja que não tem pastor auxiliar. Tem que preparar devocionais, escola de líderes, sábado. O pastor está reclamando. Não estou reclamando, eu estou te chamando. É diferente. Nós precisamos, irmãos, de gente que assuma o trabalho. Nem todos eram levitas, mas tinham muitos levitas. Nem todos vão para o seminário, mas nós podemos ter vários presbíteros, pastores no nosso meio. Não foi para o seminário, mas é um líder atuante, é um diácono atuante, é um homem que pode contar com ele para o que for, porque ele ama a pessoa do Senhor Jesus e a sua casa. Você não quer gente assim na igreja? Então eu quero te convidar. Nós precisamos orar para que Deus levante no nosso meio. Continue levantando, está fazendo já. Homens comprometidos, mulheres comprometidas com o Senhor Jesus. Porque eu tenho convicção que se nós amarmos o Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas, nós faremos tudo com grande alegria. Com grande alegria. É um privilégio trabalhar. Cadê? Nós temos aí líderes que vão estar auxiliando no grupo pequeno. E eu oro para que Deus levante. Ô irmão, até quando você vai ficar aí meio devagar? Vou ter uma conversa com toda a liderança agora, porque a gente vai passar por um momento de eleições daqui uns dias. Eu gostaria tanto de Deus visitar seu coração. Eu oro para que Deus visite o seu coração e levante na igreja Semear homens que foram impactados pelo poder de Deus. Homens que foram renovados pelo poder de Deus. Irmãos, eu termino dizendo: Cristo é o Senhor da sua vida. Convido a equipe de música aqui à frente. Quero que você fique em pé. Nós vamos orar.